Pouca gente percebe, mas o celular pode ser tanto a chave para organizar sua mente, quanto a armadilha que destrói seu foco em segundos. No TDAH, essa relação chega a extremos que surpreendem até especialistas. E entender esse detalhe oculto pode mudar completamente a forma como você enxerga a tecnologia no seu dia a dia. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem lutar contra a própria mente quando precisam focar em algo simples? O TDAH não é apenas falta de atenção, ou ser desligado. É um transtorno que altera profundamente a forma como o cérebro lida com estímulos, recompensas e controle de impulsos. Enquanto a maioria consegue filtrar distrações, quem tem TDAH vive em um campo de batalha interno, onde cada notificação, cada pensamento aleatório, pode roubar totalmente a cena. O cérebro de quem tem TDAH funciona de maneira diferente. Regiões ligadas ao controle da atenção e à regulação emocional apresentam menor atividade, enquanto a busca por estímulos imediatos é mais intensa. Isso explica por que tarefas simples podem parecer insuportáveis, mas jogos, novidades ou desafios rápidos capturam a atenção com facilidade. Não se trata de preguiça ou falta de força de vontade, mas de um padrão neurológico único que muda completamente a relação com o ambiente. E é justamente nesse cenário que a tecnologia entra em jogo, às vezes como o maior aliado, outras vezes como o pior inimigo. Porque se por um lado o cérebro com TDAH é seduzido pelo fluxo infinito de estímulos digitais, por outro, ele também pode encontrar nos aplicativos e ferramentas a estrutura que tanto precisa. Mas essa dualidade ainda reserva surpresas, que podem mudar a forma como você enxerga seu próprio celular. Você sabia que, segundo pesquisas, adolescentes com TDAH têm até 2 vezes mais chances de desenvolver uso problemático do celular? E não é difícil entender o porquê. Notificações constantes, vídeos curtos e jogos viciantes oferecem exatamente o que o cérebro com TDAH mais busca: recompensas rápidas e imediatas. O resultado: mais impulsividade, menos foco e uma sensação constante de estar correndo atrás do próprio rabo. Mas os efeitos não param aí. O excesso de telas bagunça o sono, e noites mal dormidas intensificam ainda mais os sintomas do TDAH no dia seguinte. Além disso, a multitarefa digital, trocar de app a cada minuto, rolar infinitamente o feed fragmenta a atenção até nas atividades mais simples, tornando quase impossível sustentar a concentração. Estudos recentes apontam que não é só a quantidade de tempo, mas a frequência com que se pega o celular que mais impacta na desatenção. Esse cenário pinta a tecnologia como um inimigo implacável. Mas será que a história termina aí? Curiosamente, o mesmo aparelho que pode agravar o caos mental também guarda ferramentas capazes de trazer ordem e equilíbrio. E é justamente nessa virada inesperada que as coisas ficam ainda mais interessantes, porque o celular pode ser muito mais do que apenas o vilão da história. E se eu te dissesse que o mesmo celular que destrói o foco pode se tornar a ferramenta mais poderosa para domar o TDAH? Aplicativos de agenda, lembretes inteligentes e até simples alarmes funcionam como uma espécie de cérebro externo, ajudando a organizar tarefas que, de outra forma, seriam facilmente esquecidas. O que antes era fonte de caos, agora pode virar um aliado estratégico para manter a rotina em pé. Além da organização, existem recursos surpreendentes que transformam o celular em parceiro de foco. Técnicas como o método Pomodoro, apps de meditação guiada e até jogos que estimulam a memória de trabalho foram desenvolvidos justamente para treinar habilidades comprometidas no TDAH. Sem falar no acesso a comunidades online de apoio, terapias digitais e até consultas remotas que tornam o tratamento mais acessível e prático. Mas essa não é uma solução mágica, porque a mesma ferramenta que ajuda também pode prender em armadilhas de distração. A linha entre aliado e vilão é tênue, e entender como ela muda de pessoa para pessoa é essencial. E é nesse ponto que surge a grande pergunta. Afinal, o que define se a tecnologia vai ser o seu escudo ou a sua maior vulnerabilidade? Pouca gente comenta, mas o impacto da tecnologia no TDAH não é igual para todo mundo em alguns casos. Ela organiza a vida. Em outros, cria ainda mais desordem. Estudos mostram que idade, rotina e até o suporte familiar podem transformar o mesmo celular em ferramenta de produtividade ou em um gatilho de distração sem fim. Isso significa que não existe uma receita universal para lidar com o digital quando se tem TDAH. Enquanto alguns conseguem usar aplicativos de organização como uma verdadeira tábua de salvação,
outros acabam presos em ciclos de procrastinação e comparação social. Crianças, adolescentes e adultos experimentam esse efeito de forma diferente, e fatores como qualidade do sono, ambiente escolar ou carga de trabalho pesam muito nessa balança. E para complicar ainda mais, os próprios estudos científicos ainda divergem. Afinal, a tecnologia piora os sintomas ou apenas atrai quem já tem tendência à distração. Essa incerteza abre espaço para um dilema fascinante. Não basta perguntar se a tecnologia é boa ou ruim, mas sim como e quando ela se torna uma ou outra. A resposta não está em extremos, e sim no equilíbrio, algo que cada pessoa precisa descobrir na prática. E é aí que entram as estratégias capazes de transformar esse aparente caos em um sistema de controle surpreendentemente eficiente. Você sabia que algo tão simples quanto desligar notificações pode aumentar drasticamente a capacidade de foco em quem tem TDAH? Pequenas mudanças no uso da tecnologia podem ser o divisor de águas entre um dia tomado pelo caos e outro surpreendentemente produtivo. E a melhor parte é que não exige grandes sacrifícios, mas sim ajustes estratégicos que qualquer pessoa pode aplicar. Entre as táticas mais eficazes estão o uso de timers para dividir tarefas, aplicativos de listas inteligentes e até funções escondidas no próprio celular, como o modo não perturbe. Criar blocos de tempo sem tela, evitar luz azul antes de dormir e monitorar o tempo gasto em redes sociais são passos que reduzem sintomas e aumentam a clareza mental. Esses hábitos não só organizam a rotina, como também devolvem a sensação de controle que tantas vezes escapa no TDAH. Mas talvez o mais interessante seja perceber que essas estratégias não servem apenas para reduzir danos. Elas podem transformar a tecnologia em aliada real, moldando-a às necessidades de cada pessoa. E se a chave não estiver em abandonar o celular, mas em redesenhar a forma como ele é usado, essa possibilidade abre caminho para uma reflexão ainda mais profunda. Será que você está controlando a tecnologia, ou deixando que ela controle você? Mais de 70% das pessoas com TDAH afirmam sentir que o celular, em algum momento, tomou o controle da rotina delas. Essa sensação não vem apenas do excesso de notificações, mas da forma como a tecnologia é projetada para capturar a atenção. A cada vibração, a cada alerta, o cérebro recebe uma descarga de dopamina, e é exatamente isso que torna tão difícil largar a tela. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. A tecnologia não é neutra. Enquanto alguns aplicativos são construídos para prender você em ciclos infinitos de consumo, outros foram desenvolvidos justamente para apoiar quem tem dificuldade de foco. A diferença está em identificar quais ferramentas te servem e quais te usam, um ponto crucial para não transformar o celular em inimigo invisível. Esse contraste mostra que a relação com a tecnologia não é sobre usar ou não usar, mas sobre escolher conscientemente em qual lado da balança você quer estar. E é nessa linha tênue entre controle e dependência que surge a verdadeira questão. Será que a tecnologia é a solução, ou apenas parte do problema? A resposta pode estar no próximo passo dessa jornada. Você já reparou que, no fim das contas, não é o celular que decide seu nível de foco, mas sim como você escolhe usá-lo? Essa é a grande virada de chave. A tecnologia por si só não é nem heroína nem vilã. Ela apenas amplifica os hábitos que já existem. Para quem tem TDAH, essa percepção muda tudo porque abre espaço para recuperar o controle da própria rotina. O que vimos até aqui é que o mesmo aparelho capaz de bagunçar o sono, roubar a atenção e gerar ansiedade também pode se transformar em ferramenta de organização, apoio e até tratamento. A diferença está em aprender a usar a tecnologia de forma consciente, explorando seus benefícios sem cair nas armadilhas escondidas. Esse equilíbrio não se conquista de um dia para o outro, mas cada ajuste faz uma diferença real no dia a dia. E talvez a pergunta que reste seja a mais importante de todas. Afinal, quem está no comando dessa relação? Você pode escolher se quer ser guiado por notificações infinitas ou se prefere reprogramar o celular para servir aos seus objetivos. A decisão é sua, mas as consequências podem ser muito maiores do que você imagina. Mas isso é só a superfície. O que vem a seguir vai expor verdades ainda mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, libertadoras. Se você achou que já tinha ouvido tudo, prepare-se, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida.